E seguimos falando justamente sobre essa aprovação em sabatinas de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino para diretorias do Banco Central. Agora com um convidado, Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Bem-vindo, Alex, mais uma vez. Boa noite. Olá, Lívia. Boa noite a você e todos que nos acompanham. Queria te ouvir a respeito dessa sabatina tão aguardada. Já se esperava esse resultado? Muito falamos aqui no Jornal Jovem Pan sobre o fato de Galípolo, principalmente, ser um aglutinador. Oposição e situação apoiando o nome dele para compor a diretoria de política monetária do Banco Central. O que você achou dessas sabatinas e o que esperar agora daqui para frente com essas aprovações? Olha, é claro que a sabatina sempre vai ter, né, aquele jogo político, ainda que estejamos falando de um cargo técnico que é um diretor de política monetária do Banco Central, mas isso faz parte de todo o ambiente, né, de sabatina. Sempre tem alguém que vai colocar à mesa aquilo que é um desejo da população, mas que não necessariamente vai ser uma decisão fácil de ser tomada, como, por exemplo, a redução da taxa de juros de cartão de crédito. Nós temos pouco nível de competitividade no Brasil, não só no setor bancário, cartão de crédito, enfim, mas, de novo, faz parte. Agora, o que esperar dessas duas indicações? Primeiro, o Ailton, falar dele que eu acho que é mais simples, mais rápido, funcionário de carreira do Banco Central, extremamente técnico, vai ocupar um cargo de fiscalização que requer essa qualidade técnica, esse conhecimento mais aprofundado, e, em geral, é alguém de carreira. Então, sem uma grande novidade. Galípolo, que era a grande questão ali, porque no início, quando ele foi anunciado pelo Haddad lá em março, havia uma dúvida sobre a competência técnica dele em relação às operações de mercado aberto, porque disseram o seguinte: ele nunca trabalhou numa mesa de operações. Pois bem, vale lembrar que ele foi presidente de um banco entre 2017 e 2021. Portanto, ele soube fazer a gestão de diversas áreas, inclusive da área de operações no mercado financeiro, né? E aí ele tem um grupo para assessorá-lo também extremamente técnico, competente. Então eu acho que ele vai fazer um bom trabalho e, claro, acaba trazendo um pouco mais de equilíbrio em relação à composição do Banco Central, no sentido de que é uma indicação do governo. Claro que são duas indicações, não tem força para poder, por exemplo, dar um cavalo de pau na política monetária. Quem estiver acreditando que os juros vai cair de fato por conta disso, pode esquecer, são apenas 2 nomes dentre de 8 que votam. O que nós temos hoje? Qual o cenário para taxa de juros em agosto? A expectativa é de queda. Porque entrou Galípolo e porque entrou Ailton? Não. Isso já vem sendo falado, que esse colegiado atual já entra o mês de agosto com essa expectativa de queda. Então, eles vão entrar já com um processo de queda. Agora, o que vem pela frente, né, depois de 2024, quando vence o mandato do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Aí que vem a dúvida. Será que Galípolo vai ser preparado para assumir ali, né, o papel de presidente do Banco Central? É uma expectativa que hoje fez parte dos debates. Estão dizendo que sim, né, Alex? Peço para você continuar com a gente vai continuar nesse assunto, porque após a aprovação dos nomes de Gabriel Galípolo e de Ailton Aquino para diretorias do Banco Central, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que espera agora um esforço da autoridade monetária para reduzir os juros no Brasil. Vamos acompanhar. Eu desejo muito boa sorte a ambos no Banco Central, no momento em que nós precisamos ter, de fato, um comprometimento do Banco Central com a questão da redução da taxa básica de juros, obviamente a partir de critérios, a partir de mecanismos que sejam próprios para que se viabilize essa redução, mas é um desejo muito genuíno da sociedade brasileira como um todo, não só das esferas das instituições públicas e políticas, mas da sociedade, de ter uma redução da taxa de juros. Então eu acredito que isso possa acontecer e nós temos muito boa expectativa em relação ao Banco Central. Muito boa sorte tanto ao Gabriel quanto ao Ailton. Agora, Alex Agostini, sigo com você porque é mais ou menos isso que você acabou de trazer para a gente, né? Já existe uma expectativa, uma tendência declarada, inclusive mais recentemente pelo Banco Central,
de início de ciclo de redução da taxa básica de juros. Então, pelo menos nesse momento, não teria nenhuma relação com essas aprovações nessas sabatinas no Senado Federal. E agora, o que você espera para até o final do ano em relação à redução dessa taxa? Quais são suas estimativas? Como terminaremos 2023 em relação à Selic? Olha, na Austin, nós revisamos o nosso cenário recentemente e nós temos uma projeção para o final deste ano que a Selic pode estar em 11,75%. Ontem foi divulgado o Boletim Focus, que aponta 12%. A gente acha que inicia agora com uma redução de 0,5 ponto percentual e a cada reunião, que serão 4 reuniões nesse segundo semestre, teremos 0,5 ponto a menos na taxa de juros básica. É claro, é muito pouco, porque é uma taxa ainda bastante elevada, né? E o efeito final para uma taxa de juros cobrada na ponta do cliente, do consumidor, quando ele vai tomar um crédito, claro que é muito pequeno. Então, a taxa do cartão de crédito, que é 300% ao ano, vai cair para 290, talvez 295. É uma diferença pequena, mas qual é a grande relevância e importância de ter uma redução da taxa de juros? Todo o financiamento de médio e longo prazo, ele é feito por juros de mercado. Quando o Banco Central divulgou a ata da reunião, ou seja, quando ele indicou que muito provavelmente a taxa de juros começa a cair em agosto, os juros futuros, que são aqueles utilizados por qualquer um de nós consumidores para financiarmos imóveis, veículos, linha branca, já começaram a se reduzir. Então já tem uma expectativa de taxa de juros menor ali na frente. Isso é importante porque a gente começa a reativar, a reaquecer setores importantes, como eu comentei, setor da construção, setor imobiliário, veículos. Vale lembrar, o governo recentemente divulgou medidas de estímulo no setor automotivo, que é um setor que utiliza muita mão de obra, aciona diversos setores de atividade da economia. Muito provavelmente ele também vai estimular o setor de linha branca com esse programa que ele divulgou recentemente, que é o Desenrola, que é um programa para as pessoas conseguirem limpar o nome, retomar a capacidade de crédito. Então, tudo isso deve estimular a economia no segundo semestre a partir dessa queda da taxa de juros. Então, o nosso cenário começa a reduzir os juros agora, continua sendo reduzido em 2024, principalmente porque, Lívia, vale lembrar, trazendo para esse nosso bate-papo, também houve recentemente uma reunião do Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento, a ministra no caso, e pelo presidente do Banco Central. E eles decidiram que a meta de inflação para 2026 vai ser de 3%. Não alterou. O limite de tolerância de 0,5 ponto percentual também não alterou. Mas qual veio a surpresa? Acabou aquela questão do ano calendário para cumprir a meta. Qual é a vantagem que traz para nós, cidadãos comuns? O Banco Central ele não precisa elevar muito a taxa de juros para trazer a inflação para o nível mais civilizado, que é ali em torno de 3% ao ano. Então, para os próximos anos, a partir de 2025, vai ter essa flexibilidade e a gente pode ter um nível de juros básico um pouco mais civilizado. Isso é importante destacar. Perfeito, Alex. Você mencionou ganhos, inclusive, em relação ao programa de governo de incentivo de compra de carros populares. Antes de concluir e fazer a minha pergunta, me deixe só dar as boas-vindas à nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil, na nossa rede de rádios, e que agora está conosco aqui no Jornal Jovem Pan para acompanhar as principais notícias desta terça-feira. Estamos conversando com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating, falando sobre vários assuntos econômicos. Retomando o que eu estava começando a construir, você mencionava o programa de incentivos de compra de carros populares, né, Alex? E, inclusive, esse programa, esse incentivo do governo, elevou as vendas de veículos em quase 8%. É um dado que a gente tem aqui que é bem pertinente compartilhar agora com a nossa audiência. Vamos falar um pouquinho de mercado para fechar. Tivemos uma segunda-feira até positiva, mas a terça-feira foi morna. Queria que você trouxesse alguns aspectos desta terça-feira no mercado financeiro para a gente. Como fechou e por quê? Olha, todo mundo sabe que nós estamos numa globalização financeira. Então, naturalmente, aquilo que acontece do outro lado do mundo tem impacto no Brasil. E qual foi hoje o evento mais relevante? Feriado nos Estados Unidos, 4 de julho. Então, os mercados, os investidores acabaram
ficando um pouco mais cautelosos, corrigindo ali algumas posições. Então teve uma pequena queda na Bolsa de Valores, no índice da Bolsa, e uma alta em relação ao dólar, né? Porque naturalmente todo mundo espera o feriado, todo mundo coloca as barbas de molho, né? Principalmente nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, e principalmente porque, Lívia, nesta semana terão alguns indicadores lá nos Estados Unidos importantes para a decisão de política monetária também lá, para a decisão dos juros nos Estados Unidos, que mexe com todo o tabuleiro global dos investimentos. Nessa semana terá a ata do FONC, que é como se fosse a ata do Banco Central, ou seja, a decisão que aconteceu de deixar a taxa de juros estável lá nos Estados Unidos, quais foram os fundamentos que determinaram essa decisão do colegiado lá nos Estados Unidos e qual será o próximo passo lá também em relação à taxa de juros. O mercado está com essa expectativa da leitura da ata. Além disso, tem indicadores também do mercado de trabalho, da atividade econômica e também de inflação. Então, todos os especialistas, investidores, analistas estão aguardando esses números para saber se o mercado de trabalho, atividade econômica, a inflação continuam resilientes e se a inflação continua em declínio, para aí sim se posicionar em relação a investimentos. Em qual sentido? Renda fixa, ou seja, títulos públicos, ou vão para ações, enfim, tudo isso é importante e mexe com todas as expectativas globais, além, claro, também da China. Então, hoje o mercado ele ficou analisando esse cenário global muito mais do que internamente, ainda que internamente temos na pauta lá no Congresso temas importantes como apreciação para votação da reforma da Previdência, do voto de qualidade do CARF, que isso é importante a favor do governo, tributária. Caso ocorra. Oi? Ok, reforma tributária. Você mencionou reforma tributária. Beleza. Desculpa, reforma tributária. Obrigado pela correção. E também a nova votação do arcabouço fiscal, que depois de alterações no Senado. Então, são fatores importantes que também vão ajudar a determinar uma posição dos investidores em relação à taxa de juros, porque a gente sabe, a taxa de juros no Brasil ela só não caiu porque nós temos uma condição fiscal ainda de descontrole. O governo atual ele não anunciou nenhuma medida de contenção de despesa, então isso preocupa investidores, né? Ele poderia ter ajudado a ter um pouco mais de ânimo, não fez até agora, só medidas expansionistas. Mas eu acho que tudo é um processo que está acontecendo de forma positiva, porque, Lívia, as expectativas de crescimento da economia, elas estão aumentando para 2023. Para 2024 estabilizou. Um pouco um ano ainda de dúvidas, mas isso é importante que tudo vem melhorando de forma gradativa, mas a gente ainda tem muita coisa para acontecer para que tenha um pouco de recuperação dessa confiança. Com certeza. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, obrigada, muito obrigada pela entrevista, Alex. Boa noite, até a próxima. Boa noite, Lívia, até a próxima para você e todos os ouvintes. Até mais.